Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, quem conhece esse canal sabe que o Momento Cripto não é um canal religioso. O nosso assunto principal, aquele que a gente trata ao longo de toda a semana, sobre o mercado financeiro, principalmente o mercado criptoativo. Mas nesse vídeo de sábado pela manhã, a gente traz para você o momento motivacional. E esse momento motivacional de hoje é um pouco diferente. Hoje eu queria trazer um alerta para você que está assistindo aqui esse vídeo nesse momento. E eu espero, com esse alerta, poder ajudar você a entender um pouco mais o que está acontecendo com o mundo espiritual e o que pode vir pela frente. Eu não sei se você sabe, mas você viu pelo título, né, do vídeo e também pela thumbnail, Guerra ou Paz? Afinal de contas, o que é melhor? Se nós pudéssemos fazer uma enquete e perguntar para as pessoas o que elas querem, guerra ou paz, obviamente eu acredito, pelo menos a maioria das pessoas responderia paz. E eu também gosto de paz. Quem me conhece de perto sabe que eu vivo falando isso. Tudo que eu quero para a minha vida é aquela pequena parcela de paz que eu venho buscando para continuar vivendo os meus dias tranquilamente. Sou um homem de paz e eu gostaria que todos se sentissem em paz. Porém, eu não sei se você sabe, existe uma passagem bíblica, uma profecia de Daniel que fala sobre isso, principalmente sobre algo que aconteceu recentemente no mundo, e eu quero compartilhar isso aqui com vocês a partir dessa tela que você está vendo agora. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Oblação é oferta, alguém que faz uma oferta a Deus. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, versículo 27. Enfim, para resumir, Daniel já vinha há muito tempo falando em suas profecias a respeito de algo muito importante que aconteceria quando estivesse bem perto da vinda de Cristo. Sim, eu acredito que você já tenha escutado falar que Jesus voltará a esse mundo. Sei que isso aí é um assunto muito complicado para o entendimento de muitas pessoas, mas isso é uma realidade, tá? E, inclusive, é profecia bíblica, como mostra essa tela que eu vou colocar para você agora, que diz lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, e eis que virá com as nuvens, ou eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Essa passagem está falando a respeito da vinda de Cristo. E muita gente, hoje, zomba um pouco disso, porque não acredita que Jesus colocaria os seus pés de novo nessa terra. Porém, ele não colocará de fato. A Bíblia diz que ele virá com as nuvens e levará seu povo com ele. Isso é assunto para mais de metro, isso é assunto para sentar pessoalmente e conversar, porque, na verdade, aí passa a ser um estudo bíblico que é realmente demorado. A gente tem que falar a respeito dos que estarão vivos quando ele vier, aqueles que estiverem salvos, o que acontecerá com eles, aqueles que estiverem perdidos, o que acontecerá com eles, e tem que se falar também sobre os mortos, aqueles que morreram salvos, o que acontecerá, e os mortos que morreram é ótimo, né? Mas que morreram sem salvação, o que será deles dali para frente? Então é um estudo longo e não vai caber dentro desse vídeo, que é um vídeo curto, mas eu quero fixar a sua mente no que eu vou mostrar para você agora sobre a profecia de Daniel, que falava a respeito da unificação das igrejas. E sim, isso faz parte de um momento motivacional. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu tenho para dizer para você nessa manhã. São mais de 40 mil denominações religiosas diferentes que existem na Terra. E isso eu incluo o islamismo, judaísmo, catolicismo e todas as suas pernas,
o protestantismo e todas as suas pernas, o espiritismo e por aí vai. Ok? Alguns ainda dizem que existe também o espiritualismo, além do espiritismo. É muita coisa. Só de religiões protestantes são mais de 40 mil denominações. E por que isso? Porque simplesmente a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. A inspiração já foi dada, ok? A interpretação correta já foi dada. Mas as pessoas leem a palavra de Deus e cada um interpreta do seu jeito. E por isso existem tantas e tantas e tantas religiões e denominações diferentes. E muito por culpa disso, acontece também todas essas confusões a nível mundial. Sim. Lá no passado, você já ouviu falar da Torre de Babel e da sua confusão de línguas, né, da mistura que aconteceu. Tema bíblico também. Mas voltando ao assunto religioso, a Bíblia diz que quando estivesse bem próximo, bem pertinho mesmo da vinda de Cristo, as pessoas começariam a clamar por paz. E uma das maneiras de clamar por paz seria uma tentativa de unificação da fé. Já pensou? Raciocina comigo agora. Se no mundo existisse uma só religião, uma só fé, se todos pensassem em igualdade e todos louvassem e servissem a Deus ou acreditassem em Deus da mesma maneira, aparentemente seria top, né? Porém, isso é profecia bíblica que diz que quando estivesse perto de acontecer isso, ou quando isso estivesse acontecendo, seria o fim. E eu quero mostrar uma coisa para vocês que andou acontecendo recentemente no mundo, mais precisamente no final de setembro. Congresso dos Líderes Religiosos, de 13 a 15 de setembro. Entre os convidados, me perdoem se eu não pronunciar corretamente, né? Papa Francisco, que é um líder do catolicismo, grande imã Al-Tayeb, que é um líder do islamismo, rabino-chefe Davi Lau, que é um líder do judaísmo. É a declaração final, com ou sem assinatura do Papa, que uma pergunta, né? Então aqui vai aí toda a matéria contando a história, mas eu separei apenas para vocês lerem comigo os títulos. Olha aqui, ó, Papa na abertura do 7º Congresso de Líderes Mundiais e Religiões Tradicionais. Deus é paz e sempre conduz à paz, nunca à guerra. Começou um novo movimento global para a paz? É a pergunta que faz esse site, e aqui apresentando uma foto da reunião lá na ONU, e para finalizar, em Nur Sultan, o Congresso de Líderes Religiosos para ajudar a resolver os conflitos do mundo. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui e agora é que nesses dias de setembro, os principais líderes religiosos do planeta se uniram, e dentre esses líderes estavam os principais líderes daquelas que são consideradas, digamos assim, as principais religiões do mundo, ou seja, as mais populosas e tal. Enfim, eu não vou colocar todos aqui, separei apenas algumas telas, e aí você pode ver o Papa Francisco, líder do catolicismo, que estava presente na reunião. Você pode ver agora também Ahmed El-Tayeb, que é o grande imã Al-Tayeb, ligado ao islamismo, imã da mesquita de Al-Azhar, me perdoem aí se não estiver pronunciando corretamente. Você pode ver também o Yatzar Youssef, que é rabino-chefe de Israel, representante do povo judeu. E para concluir, eu quero te mostrar também aqui a imagem da ONU, da reunião de líderes, tá? Na verdade, essa é a imagem lá da reunião de líderes. Todos eles estavam nessa reunião. Você pode ver aí quantidade de pessoas que estavam sentadas à mesa, né? Os principais líderes, ou seja, não apenas o Papa, o líder do islamismo e o líder do judaísmo, mas todos os outros líderes das principais religiões do mundo. E a frase para encerramento, a frase que foi pronunciada pelo líder da ONU, que é esse que você vê, ele diz: as religiões deveriam ser uma só. Ou seja, a intenção deles
nessa reunião é a unificação das igrejas. Aquilo que já vinha sendo profetizado por Daniel lá no passado, e ele diz que quando isso acontecesse seria muito perto da vinda de Cristo. E eu quero te mostrar um último versículo de Paulo que diz o seguinte: pois que, quando disserem há paz, ou seja, existe paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. E do que Paulo está falando? Sim, Paulo está falando sobre a vinda de Cristo. Que quando as pessoas estivessem clamando por paz e dizendo, ai, que bom, agora existe paz. Imagina as religiões unidas, por exemplo, todos por um só objetivo, todos com um único pensamento, uma única fé, uma única doutrina, uma única ordem a seguir. Quando tudo estiver em paz, aí sim virá, de fato, a paz, com a vinda daquele que é, esse sim, o maior líder religioso de toda a história do universo. O Senhor Jesus Cristo, que chegará, pegará o seu povo e levará para toda a eternidade. Aí é estudo para mais de metro, como eu falei, e a gente não vai entrar nesse assunto agora. O resumo de toda essa palavra que eu estou trazendo para você aqui, o que eu quero dizer para você é o seguinte: qual a sua esperança para esse mundo que nós vivemos? Ainda há esperança para esse mundo? Você acredita que esse planeta que nós vivemos é um bom lugar para se viver? Ou você acredita que há lugar melhor para se viver? Eu, particularmente, acredito num mundo melhor. Eu, particularmente, acredito que Deus criou o homem, no sentido genético, obviamente, homem e mulher, para que vivessem para sempre e eternamente. Talvez alguns possam dizer, mas Carlos, você já pensou se todos vivessem para sempre, de Adão e Eva para cá? Como seria para viver nesse planeta? Não caberia. Aí, na minha opinião modesta e humilde opinião, entraria o poder de Deus, que poderia sim. Você já viu o tamanho da Terra em comparação ao tamanho do Sol? Você já viu o tamanho do Sol em comparação a outras estrelas? Então, se Deus quiser, ele pode simplesmente ampliar o tamanho da Terra. Não teria problema nenhum. Aos olhos de Deus, isso seria muito simples. E toda a humanidade de Adão até aqui estaria vivendo nesse planeta. Toda a humanidade estaria vivendo feliz e para sempre. Mas, enfim, né? Nós sabemos a história, ou pelo menos muitos conhecem a história, e veio o pecado, e o que diz a Bíblia sobre o pecado? O salário do pecado é o quê? A morte. Então, o homem já não vive eternamente e também já não vive tão feliz assim. Mas eu creio que o maior e melhor líder religioso de todos os tempos está para chegar, e quando isso acontecer, o seu povo viverá feliz e para sempre. E eu te pergunto, onde você quer estar nesse momento? Você quer estar do lado daqueles que vão com ele ou do lado daqueles que não irão com ele? Eu não vou aqui pedir para você levantar o seu braço se você aceita Jesus nesse momento. Não é essa a minha intenção. A minha intenção é dizer para você que há um mundo muito melhor do que esse que a gente conhece aqui por mundo. E Deus tem um plano na tua vida e quer transformar a tua vida e fazer você uma pessoa bem mais feliz do que você vem sendo até aqui. Então entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele, sem dúvida nenhuma, fará você uma pessoa muito feliz. Independente da unificação das igrejas, independente de qualquer coisa que os líderes religiosos estejam aprontando, o líder de verdade, aquele que é o criador da vida, da paz, da felicidade, ele quer você feliz, mas só depende de você. Você quer essa felicidade? Você quer ser realizado profissionalmente? Você quer levar bênção às pessoas que te cercam? Então busque a Deus. Entrega o teu caminho a Ele. Que nesse final de semana você pense nisso. Leve Deus para a sua vida. Traga Deus para a sua vida, na verdade. Para a vida da sua família. Como você faz isso? Fala com Ele. Não precisa você ser um expert em oração e decorar certas rezas, falas, nada disso. A oração é uma conversa, como eu estou aqui conversando com você. Então converse com Deus, entrega o teu caminho a Ele, confia nele, e o mais, eu tenho certeza que Ele vai fazer.
mas depende, em primeiro lugar, da sua decisão, porque Deus te dá livre-arbítrio. Ele nunca vai invadir a sua vida e te obrigar a fazer aquilo que você não quer fazer. Deus não é ditador, ele te dá liberdade para você tomar as suas próprias decisões. Espero que essa mensagem tenha sido motivadora, espero que você tenha entendido as entrelinhas dessa mensagem, espero que você tenha entendido a mensagem dentro de tudo isso que eu falei e que ela possa realmente atingir a tua vida e a vida dos teus familiares e transformar toda a bênção que você vem desejando em uma grande realidade a partir de agora. Deus abençoe sua vida, te dê um excelente fim de semana e a gente se vê ao longo da semana que vem. Fique com Deus, um grande abraço e até lá, pessoal.